Olá, seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós estamos na leitura do livro Nosso Lar. E nós já estamos no capítulo 22. Para resumir rapidamente, André Luiz está naquele momento curioso, né? Ele já está recuperado, recebeu alta, recebeu autorização para trabalhar, na verdade, melhor dizendo, para observar. Foi convidado por Lísias para morar em sua casa, conheceu Dona Laura, as irmãs Delísias, a netinha de Dona Laura. Já perguntou muitas coisas. Perguntou no capítulo passado sobre a questão de propriedade, sobre como era adquirir uma casa, adquirir patrimônios em nosso lar. E hoje André Luiz vai perguntar sobre o bônus hora, o famoso bônus hora. Então vamos imediatamente à leitura do nosso capítulo 22, o bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: "Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado?" Minha interlocutora perdeu o aspecto cismático a que se recolhera e replicou atenciosa: "Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo." "Aquisitivo?" perguntei abruptamente. "Explico-me", respondeu a bondosa senhora. "Em nosso lar, a produção de vestuário e a alimentação elementares pertencem a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva." Então, Dona Laura está explicando que o bônus hora não é uma moeda, né, mas sim uma ficha de serviço onde a gente vai ali juntando aquisições para poder trocar depois. É como se fosse o dinheiro que a gente conhece, né? Mas que comida e vestuário básico é serviço da governadoria e há essa distribuição. Todos têm acesso, tá? Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: "Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante do nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, devem dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada.
Então vamos parar um pouquinho. Que Dona Laura está explicando para André que todos devem trabalhar em nosso lar, porque vamos lembrar, nosso lar é uma cidade espiritual, uma colônia de trabalho e recuperação dos espíritos. Existem colônias com outras finalidades, não são todas exatamente iguais, mas nosso lar é uma colônia de trabalho para o desenvolvimento do próprio espírito que ali tem o mérito de ir, residir ou ficar transitoriamente. Então, todos, sendo nosso lar uma colônia de trabalho, todos deveriam trabalhar. Mas o sustento básico de pão e alimentação todos têm e podem, deter-se ali no descanso, nos parques, como a Dona Laura fala, mas não obter mais do que o básico. Quem trabalha tem direito a ir a entretenimentos, como fala aqui, ir visitar pessoas, não pela quantidade, não é a mesma questão monetária que nós tratamos, mas muito pelo mérito, do quanto a pessoa trabalha e recebe em troca. Aí ele fala, todos devem trabalhar, serviço útil, 8 horas por dia. Isso aí é o básico. Mas tem aqueles, ainda se permite que cada um possa trabalhar 4 horas além disso, dependendo, da sua vontade, do que está se propondo naquele momento, e ainda o trabalho sacrificial, que é a 100% hora extra, como a gente conhece, que são casos específicos. Mas vamos continuar. Mas, André Luiz vai perguntar, Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Olha só o que André Luiz vai perguntar. O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa. Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o segundo? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Antes de continuar, vamos lembrar que André Luiz foi médico na crosta terrestre, nessa última reencarnação, e que um dos motivos pelo qual ele ficou 8 anos no umbral foi por ter distorcido ali os propósitos da sua profissão. Então, olha o que veio na mente dele, como assim que o administrador ganha a mesma coisa que o operário? Dona Laura vai explicar. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, André, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias
que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhe competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam tempo. Onde aí a natureza de serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Estas palavras despertaram-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. Mas nós vamos parar um pouquinho para respirar. Ufa! O que Dona Laura está explicando para André Luiz aqui? Vamos tentar resumir, mas entender. André Luiz está intrigado como que se paga os trabalhos em nosso lar. Como que um cargo, né, pela visão dele mais elevado, receberia o mesmo que um cargo de operário. Dona Laura está tentando explicar para ele que muito mais importante de que a tarefa em si está a qualidade moral do trabalhador. O quanto ele se empenha em desenvolver bem o seu trabalho. É disso que se trata. E ela fala, chegará o tempo que na terra também seremos remunerados desta forma. Né? Porque ela diz aqui, tem muita gente de alto escalão que produz muito? Sim, produz muito, mas sem saber sequer por quê. Deixando fortunas para famílias que se estraçalham, assim como tem operários que só o que sabem fazer é matar tempo. Né? Então sim, chegará o dia em que seremos remunerados pela moral, pela qualidade do serviço que a gente presta, seja ele qual for. Que bonito isso, que interessante. André Luiz está intrigado e ela vai continuar explicando. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Vejam bem. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais.
Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados, entretanto. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Então, ela continua explicando que o bônus hora tem uma finalidade, mais do que quantitativamente, qualitativamente, né? Como se o dinheiro fosse usado qualitativamente, né? Então, se tu despender o tempo no aprendizado, tu ganha bônus horas aprendizado, né? Para quem serve isso? Para o espírito superior que está ali tutelando os aprendizes? Não, né? Vamos relembrar que a gente já viu aqui que essa questão de contagem monetária, ela serve muito mais para os espíritos em desenvolvimento do que para os espíritos evoluídos, porque espíritos evoluídos trabalham pelo senso de trabalho, né? Não por trocar nada, mas nós ainda precisamos, né, ver recompensas, nós ainda pouco desenvolvidos, né, que vamos chegar lá na colônia Nosso Lar para trabalhar. Nós precisamos dessas recompensas e tá tudo bem, né? A espiritualidade entende e nos remunera, assim. E como Nosso Lar é uma colônia de trabalho e desenvolvimento, a gente vai buscar quais tarefas lá? As que a gente precisa se desenvolver, né? E não acumular bônus horas só para, né, ter. É diferente, a questão cumulativa lá é diferente, ela é qualitativa, né? Isso tira o foco, né, que nós encarnados temos aqui na Terra, né? Tira aquele foco do trabalho por quantidade, né? E sim por ter um objetivo a alcançar. Objetivo próprio, né? De desenvolvimento pessoal, mas que sempre passa pelo fato de envolver o restante das pessoas. Nunca é um trabalho solitário. E se é solitário, é sim em prol de uma maioria. Isso é muito interessante. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Podemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. André Luiz quer saber se pode gastar com outras pessoas o bônus hora que a gente adquire, né? Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A esta altura, a genitora Delísias sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. E ela vai responder: não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. É a poupança da dona Laura ali, né? 3.000 bônus hora.
não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito da herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e a preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Neste cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, Dona Laura está explicando para o André que herança lá é mais simples que na Terra. Por exemplo, ela vai voltar, ela vai reencarnar, né? E ela tem os bônus horas que ela acumulou e tem a casa. Como ela fala, os que estão lá não precisam, porque todo mundo trabalha e tem os seus. E ela não pode deixar esses bônus hora para Tereza que está chegando, né? Porque não seria justo que Tereza chegasse já com um valor que não foi ela que trabalhou, né? Então isso vai ficar pro bem comum, né? Vai ali para a coletividade. Mas que a casa, sim, a casa continua de propriedade dos familiares dela para que usem, né? Mas se ela não pode deixar o valor dos 3.000 bônus hora, ela pode sim interceder pela filha, pedindo um trabalho, pedindo auxílio, né? Por quê? Porque ela tem méritos, né? Vamos lembrar que o bônus hora é muito mais qualitativo do que quantitativo. Isso que ela quis explicar aqui para André Luiz. Então, nesse caso, tudo é mais fácil do que toda essa rede intrincada que nós temos na Terra, né? Sucessório, de heranças, e enfim. E vamos lá. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: "Nossos queridos estão de volta", e levantou-se para atender. E assim termina a leitura do capítulo 22, o bônus hora. Então, Dona Laura, ele ia, né, conversar, dizer, olha só como é mais fácil, como é mais lógico, como é mais simples, ia começar com aquelas comparações, né, ai, na Terra tá tudo errado, aqui tá tudo certo, mas aí eles escutaram uma conversa, e aí Dona Laura disse, chegaram os nossos queridos. Vamos lembrar que Lísias recebeu a namorada, né, a noiva, passou na casa dele, porque eles iam a um show, né? Eles iam a um entretenimento, mais alguns amigos. Então, eles estavam retornando todo esse tempo em que André Luiz ficou perguntando sobre bônus hora, perguntando sobre a questão da aquisição de propriedades e muitas outras curiosidades que ele tinha. Que interessante, mais um capítulo muito instrutivo, né? O que fica para nós mais que uma reflexão aqui é mais uma vez que a gente vá se apropriando, né, sobre a vida no mundo espiritual, como as coisas se sucedem após, né, o desencarnar. Porque nós temos, há muita tendência de ler, por exemplo, a série André Luiz, outros livros espíritas, com um olhar romântico, como se fosse uma ficção, né? Então, assim, se é para isso que estamos lendo,
Se é a título de conhecimento, se ainda não somos espíritas, por exemplo, e queremos ler com esse olhar, né, de um romance, ficção, tá tudo certo. Mas para um espírita que pega um livro como o Nosso Lar, como a série André Luiz, precisa despertar para trazer esses conhecimentos, apoderar-se desses conhecimentos. Para quê? Para que não seja pego de surpresa, porque André Luiz, a espiritualidade não ia permitir todo esse trabalho desse espírito, permitir que ele viesse oferecer esse trabalho, trazer à luz para nós todos esses conhecimentos, se fosse somente romance. E se fosse romances, eles teriam deixado claro para nós. Claro que Nosso Lar ainda é uma primeira obra, que ela ainda é mais simples, mas as próximas vão trazer informações de muita profundidade, bastante complexas, inclusive, que nós não vamos nos aprofundar porque não temos essa parte, né? E nem é a proposta, aqui é ler mesmo. Mas o que fica é internalizar esses conhecimentos e aceitá-los, né? É um pouco distante ainda da realidade que nós vivemos, mas nós que somos espíritas escolhemos essa doutrina para ser nossa, né, nesta existência. Se temos a oportunidade, né, e a vontade, devemos sim aplicar, né, tornar esse nosso tempo de leitura e de conhecimento útil, aplicável. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha, que assim seja.